Será que parar de se masturbar pode causar algum problema na vida de um homem? O que será que acontece quando um homem para de se masturbar e utiliza práticas como NoFap? Será que ele pode ter câncer de próstata, como algumas pessoas dizem por aí? Essa é a verdade que nós vamos descobrir no episódio de hoje do Verdade Cast com ele, grande doutor Matheus Amaral. Tá voando aí no YouTube com muito conteúdo sensacional pra galera. Valeu. Prazer enorme te receber aqui. Obrigado, Elias. Prazer é meu. Parabéns pelo projeto aí. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando e tamo junto, pô. Vamos em frente aí. Pô, antes de pedir pra você se apresentar pra galera e falar um pouco das suas especialidades, né? O doutor vem fazendo um trabalho muito legal com o público masculino, ajudando o pessoal a ter uma melhor saúde sexual, né? Que é um tema muito importante pra vida de um homem. O cara acabou de ganhar a Libertadores, né, velho? Cara, você foi? Não fala sobre isso não que eu vou chorar aqui. Porra. Acabamos de ganhar, não fui no Maracanã. Torcedor do fui no Maracanã, Fluminense. sou tricolor, graças a Deus. Palmeirense também, 3 Você tá em títulos por grande ano, fase. irmão. Você tá em grande fase. Você ganhou a Libertadores, veio com o time Bzinho contra a gente aqui no... Você é louco, velho. Seguindo o protocolo certinho, tamo em paz aqui. Palmeirense, Fluminense, tricolor Tá aqui, todo já era. clima de paz. Se você é flamenguista e botafoguense, fica também. Vocês são Não, nossos fica. amigos. Não, fica aqui com a gente. Fica aqui com a aqui gente. com a Vai ter gente. coisa boa pra todo mundo, então fica tranquilo. Exatamente. Doutor, se apresenta pra galera. Bom, sou Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia, que é o tema que eu tenho me dedicado mais na internet, tanto aqui no O YouTube. que é andrologia? Andrologia é um segmento, é uma área de atuação dentro da urologia focada em saúde sexual masculina. Então vai abordar, por exemplo, disfunção erétil, ejaculação precoce, reposição hormonal, libido, distúrbios ejaculatórios, que é uma coisa que a gente pode comentar aqui hoje. Sim. Mas é essa área mais específica, né? Então, eu venho me dedicando no estudo a isso há um tempo. E dentro da internet, de fato, é onde tem uma procura maior, onde o pessoal se interessa mais e onde o público masculino talvez se esconda um pouco mais, não marca consulta, mas o cara na internet ele quer procurar, ele quer saber um pouco mais, porque é temas que o cara fica meio com vergonha e tal. E usa a internet para preencher essa lacuna. Então esse trabalho que você está fazendo é sensacional. Eu tenho percebido, tenho tido um feedback maneiro. Porque muita gente, é isso, público masculino, o cara marca consulta, tem vergonha e usa a internet. E aí, de fato, tem conseguido chegar a informação, atingir esse público e tem sido legal. Top demais. E agora vamos falar do nosso tema aqui, da nossa verdade que a gente precisa descobrir hoje, né? Bora. NoFap, tem muita gente levantando essa bandeira na internet, eu já falei bastante disso aqui no canal, né? Também por questões até religiosas, Sim. Cara, e até coisas que afetam a mente do homem, dele ter a prática de se masturbar. Só que também tem um viés que muita gente tá defendendo agora que faz mal para a saúde do homem, de repente, ele parar de se masturbar, né? Sim. Então eu queria entender, o que acontece no corpo do homem primeiro quando ele ejacula? Beleza. Esse é um tema interessante porque tem NoFap, religião, muita coisa em cima disso para discutir. Mas é importante a gente partir do que acontece normalmente, que é a fisiologia da ejaculação. A ejaculação, basicamente, o líquido ejaculatório vem de 4 glândulas principais. 90% do líquido ejaculatório vem da glândula da próstata e da vesícula seminal. Portanto, a maioria dos distúrbios ejaculatórios, dor pré-ejacular, mudança da coloração do sêmen, são distúrbios que vêm da próstata e vesícula seminal. 90%. 10%, os outros 10% vêm do testículo, então espermatozoide, e de uma glândulazinha que chama bulbo uretral, que é aquela primeira lubrificação da uretra. Quando seu cara está mais excitado, ele já sente um líquidozinho saindo ali, é o bulbo uretral que lubrifica a uretra para passar o líquido ejaculatório. Entendi. Então vem dessas 4 glândulas. Beleza, isso que compõe o líquido seminal. E agora você tem as fases da ejaculação em si. Né? Quando você tem um período de excitação, primeiramente, em que você estimula, você está lá, seja com uma parceria tal, tá num amasso lá com a menina tal, você começa a estimular a produção de todas essas fases aí. Produção de próstata, líquido seminal, bulbo uretral, tanto que o paciente já tá em ereção, ele já tem uma lubrificação da uretra naquele primeiro momento. E beleza, então começou a produzir. Depois você tem uma fase de emissão, em que você já está muito próximo da ejaculação, em que todo esse líquido esses componentes do líquido ejaculatório vão se juntar na parte posterior da uretra, lá no comecinho da uretra. Então já está pronto ali. E por último, você tem uma fase de expulsão, que é a contração da musculatura pélvica, contração de é um sinergismo de contração e relaxamento da musculatura pélvica que você
expulsa o líquido seminal. Então, isso é o normal, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de ejaculação precoce, por exemplo... Eu ia falar que é um processo que dura... Antes de você falar de ejaculação precoce, é um processo que dura entre 5 a 30 segundos. Exatamente. Num dia bom, num dia bom, quando o cara é uma máquina. Exatamente. Então, assim, ejaculação precoce, por exemplo, um dos pilares do tratamento da ejaculação precoce é você ganhar consciência corporal dessa musculatura pélvica. Porque para você ejacular, você tem que contrair algumas musculaturas e relaxar outras que são musculaturas voluntárias. Tipo, é músculo estriado, é igual o bíceps. Você só não tem consciência corporal dessa musculatura. Mas se você treinar, se você fizer fisioterapia, se demora... Igual o cara que está começando a malhar, ele está começando na academia, nunca fez. Até ele ganhar consciência corporal para fazer um supino bem feito, demora 6 meses ali. Então, a mesma coisa é a musculatura pélvica. Você tem como você adquirir controle dessa musculatura e controlar o seu tempo de ejaculação através de relaxamento e contração dessa musculatura pélvica. Existem exercícios, então, que o cara pode fazer para durar mais. Durar mais. Pra durar mais. Isso vamos chegar nisso aí também, que é legal, hein? Esse é um dos pilares, na verdade. Na verdade, eu acredito que é o futuro do tratamento da ejaculação precoce é investir nesse setor. Você tem medicações, você tem psicoterapia para trabalhar a ansiedade do cara, mas o controle da musculatura pélvica, sem dúvida, é o futuro. É o presente e futuro desse tipo de terapia. Então, se você aprender a controlar, vou te dar um exemplo. Você precisa contrair um músculo chamado bulbo uretral e você precisa relaxar um outro músculo chamado pulpo coxígeo. Você tem treinamentos bem sedimentados que você aprende a contrair e ter controle desse pulpo coxígeo. Então, você contrai e você não ejacula. Contrai e não ejacula. Então, se você consegue controlar isso, você aumenta seu tempo de ejaculação, seu tempo na hora H. Então, assim, isso é muito interessante. Então, essa é a fisiologia que compõe o líquido ejaculatório, a ejaculação em si e tudo mais. Aí a gente vem para a problemática, né, que é o que traz o tema e tudo mais. Com o passar dos anos, inclusive tem um trabalho recente em relação a isso, mas pipocaram aí alguns trabalhos dizendo que se você ejaculasse mais, quanto mais você ejaculasse, você poderia proteger do câncer de próstata, né? O último trabalho que saiu a isso comparou 2 grupos, um grupo que ejaculou mais de 21 vezes por mês, com outro grupo que ejaculou menos de 7 vezes, acompanhou, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 anos e definiu que o grupo que ejaculou mais de 21 vezes desenvolveu menos câncer de próstata do que o outro grupo. E a maioria desses trabalhos são com esse desenho, com acompanhamento muito, muito, muito pouco. Acompanhamento de 3 anos é pouco para você definir algum tipo de conduta. Então, esses trabalhos são muito frágeis. Eles nunca, nenhuma sociedade de urologia no mundo gerou esse tipo de recomendação. Ejacule mais e tenha menos câncer de próstata. Isso é muito abordado com sexólogo, em alguns programas aí que falam de sexualidade e estimulam a masturbação nesse sentido. A gente pode entrar no tema masturbação, se é certo ou errado, tal, limites da masturbação, enfim. Mas nunca esses trabalhos geraram recomendação de nenhuma sociedade urológica no mundo que ejacule mais e evite câncer de próstata. Mas, como existem trabalhos, esses trabalhos acabam ganhando uma notoriedade grande, né? Porque fala de masturbação, fala de câncer de próstata. É normal que haja uma associação. A mente humana, ela gosta de fazer associação. Já o contrário, se isso é verdade, o contrário deve ser... Verdade. Então, se ejacular demais protege de câncer de próstata, então se eu parar de ejacular, eu aumento minha chance de ter câncer de próstata. E o que não é verdade, não tem nada direcionado para isso, isso é uma grande mentira. Então o cara que estava querendo achar desculpa para continuar no mundo pecaminoso, ele acabou de cortar a graça dele. Essa parada, então tô de boa, eu já tô protegendo o câncer de próstata, o cara, tô no caminho certo. Então. Não, essa parada não existe, aliás, não é suficiente para que exista essa recomendação. Né? Não falo que não existe, mas não é suficiente. Hoje não tem provas. Se baseia no fato, não tem provas para isso suficientes para gerar essa recomendação. Se baseia numa teoria de que você ejacular, você está ali eliminando substâncias tóxicas ou oxidantes. Então, seria importante manter essas substâncias fora da próstata. É nisso que se baseia essa premissa de proteção de câncer de próstata. Só que aí vem um negócio interessante, cara. Se o cara, por motivos religiosos, eu tenho padre, já atendi padre já, motivos religiosos, do próprio de vista, um indivíduo por motivos religiosos opta por não ejacular, não se masturbar, não ter relações, quer ter relação só depois do casamento. Tem muita gente agora também na linha do aspecto mental, né? Do muito. Cara que quer parar com a masturbação porque vê que aquilo é um vício. Isso. E o cara tá lá igual um cracudo.
Exatamente. E, tipo... Eu acho que assim, aí a gente tem os dois extremos, né? Que a gente pode comentar um pouco sobre isso. Vocês acham que o cara que tem a masturbação como um vício, ele é igual qualquer outro vício, por exemplo, o alcoólatra. O alcoólatra ele tem que largar o álcool e nunca mais encostar na boca, né? Ele é um cara doente, aquilo é uma doença. É mais ou menos parecido com a pornografia e masturbação para quem é viciado. Sim. Esse cara tem que largar e nunca mais começar de novo, porque ele é doente, aquilo é uma doença para ele. Isso é um extremo, né? Isso é um extremo. Tem sinais que o cara tá passando dos limites na masturbação? Com certeza, isso é uma coisa importante e que é bem definido hoje em dia. Por exemplo, a masturbação, a gente falou de extremos ali, mas tem aquele cara que se masturba, mas não é absolutamente um viciado. Ele se masturba 1, 2 vezes por semana, tal, enfim. Isso não pode ser. Mas quando que a coisa passou do limite, meu? Então, passou do limite, por exemplo, quando você começa a substituir suas relações interpessoais. Ou seja, você é casado, você tem uma namorada, mas você prefere se masturbar a ter uma relação interpessoal. Então, você está substituindo. Então, não é para ser assim. Não é essa função da masturbação, quando você está conhecendo seu próprio corpo, a sua sexualidade. Não é para substituir a relação interpessoal. Então, primeira coisa. Segunda coisa, quando você começa a se masturbar em ambientes claramente inadequados. Então, por exemplo, já tive alguns pacientes nessa situação. O cara tá numa festa, ele sai de onde ele tá, no meio da festa, para ir no banheiro se masturbar. Caraca. Ele tá numa academia e para o exercício para ir no banheiro se masturbar. Ele tá no trabalho e para ir no banheiro se masturbar. Então, ambientes inadequados que estão permeando aquela masturbação do cara. Terceira coisa que a gente pode citar, quando o cara se sente mal depois de se masturbar. A masturbação, se a gente for conceituá-la aqui, né, de fora, ela tá lá no início da vida sexual do cara, o cara tá se descobrindo, ou eventualmente o cara tá sem parceria nenhuma, o cara tá há muito tempo, então o cara se masturba para ali tirar um pouco do estresse e tudo mais, beleza, tem vários conceitos em cima disso. Mas se o cara começa a se sentir mal depois de se masturbar, ele já percebeu que é um problema. Sim. Ele já sabe que é um problema. Então, puta, aconteceu de novo. Puta, me masturbei de novo. Caraca, me entreguei de novo. Então, isso já é um problema. Já é um problema para ele. E uma última coisa que a gente pode citar também, então a gente falou aqui do se sentir mal, substituir relação interpessoal de lugares inadequados, e a associação com pornografia. É outro sinal de que passou do limite, que em geral vai passar dos limites. Por quê? A pornografia, sei que o Elias já discutiu muito aqui no canal e outras, mas a pornografia, isso já não cabe muito mais discussão, viu, rapaziada? Acho que a masturbação cabe muita discussão. Tem muita gente que vai falar, pô, mas eu me masturbo uma vez por dia, uma vez por semana, será que isso é problema? Então a masturbação acho que tem discussão. A pornografia não tem discussão, porque a pornografia já tem muito trabalho de neuroimagem mostrando o quão deletério que ela é na vida do homem. Então, os trabalhos são muito semelhantes, Elias, de pornografia para o adulto, de videogame para o adolescente, ou tela para criança de 2, 3 anos. A liberação de dopamina que a pornografia libera no sistema nervoso central do indivíduo, tem alguns trabalhos de neuroimagem, o cara faz uma ressonância magnética e vê a atividade dopaminérgica do cérebro depois de consumo de pornografia e depois de uma relação sexual. A atividade dopaminérgica depois de uma consumo de pornografia é 20 vezes maior do que na relação sexual. Caraca. O estímulo de imagem, de cor, de som, de tela, aquilo libera dopamina, uma enxurrada de dopamina no cérebro do cara. E depois, quando o cara vai ter uma relação interpessoal, não é a mesma coisa. Então, assim, o cara não quer aquele estímulo lá. O estímulo é totalmente diferente. O toque, o cheiro da relação interpessoal é outro estímulo. O cara quer o barulho, o som, aquela gritaria. A pornografia, para ele é muito mais prazerosa. E o mais interessante, o que é mais interessante, a pornografia gera uma mudança estrutural no cérebro do cara, porque essa enxurrada de dopamina faz com que o cérebro diminua a expressão de receptores dopaminérgicos. Então é muita dopamina. Então ele vai tirando os receptores, escondendo os receptores. Então ele vai diminuindo a sensibilidade dele à dopamina. E aí olha a trajetória. O cara vai
o cara já não consegue atingir aquele mesmo prazer de antes. Ele precisa de cenas cada vez mais bizarras, ele precisa de consumir conteúdos cada vez mais diferentes da realidade, longe da realidade, e cada vez mais esse cara vai se afastando de relações interpessoais. Então esse cara vai se afastando socialmente. Então essa é a trajetória. Caraca, então assim, não afeta só a parte sexual, afeta até o cara se isolar de amigos, de tudo. Social, trabalho, tudo. Então assim, resumindo a sua pergunta inicial, sinais de que a masturbação passou dos limites, locais inadequados, quando o cara começa a se sentir mal por isso, associação com pornografia, e o cara... Quanto que eu falei? Substituir, né? Substituir a relação interpessoal, associação com pornografia, locais inadequados e se sentir mal depois. Então são sinais que a gente pode entender que a coisa passou dos limites, entendeu? Pesado. E a questão da... Por exemplo, você falou da ligação da próstata com a parte... 90% próstata e outro... Vesícula seminal. E a vesícula seminal, tal. Eu já fiz NoFap várias vezes na minha vida e já tive as quedas, né? E parece que quando você tem as quedas, parece que a cor do sêmen ela fica mais escura. Quando você, por exemplo, fiquei 90 dias sem ejacular. Sim. Aí quando você volta, parece que é uma cor diferente. Sim. Tem algum motivo para isso? Não, total. Assim, quanto mais tempo você ficar sem ejacular, tende a ficar mais concentrado o sêmen e isso vai gerar colorações mais escuras que vão desde do amarelo mais escurecido mesmo até um branco mais puxado para o cinza, pode acontecer. Isso é super normal dentro do esperado. A questão de coloração do esperma que a gente tem que ficar preocupado é sangramento no esperma, sangue no esperma. Então o sangue no esperma, que é a hematoespermia... Tem gente que tem isso? Tem. Relativamente comum. Muita gente aí nos comentários vai deixar aqui que já passou por isso. Comenta aí se você já teve. E pode comentar sem... Galera, o espaço aqui é pra gente trocar uma ideia na real, tá ligado? É pra se ajudar aqui, não precisa ter vergonha, não. E você vai ver que quando você comentar, você vai ver muita gente que já passou pela mesma coisa que você. Então, a hematospermia, que é o sangramento no esperma, em 95% dos casos é um sangramento, um vasinho que se rompeu da próstata e da própria vesícula seminal, um vaso sanguíneo, e é autolimitado. O cara tem sangramento, o cara se assusta, né? Mas daqui a pouco ele vai vendo que vai clareando e depois para. É natural, não tem que tomar nenhum remédio. Não é remédio nenhum. É claro que a gente faz uma investigação sempre. O cara chegou com essa queixa, a gente vai pedir ultrassom, vai ver cultura de esperma para ver se tem alguma bactéria, descartar causas infecciosas, oncológicas, que é raro. A grande maioria das vezes é autolimitado. É um vasinho que se rompeu, o cara vai ejacular mais vezes e aquilo vai se resolver. Então não tem grandes problemas. Mas voltando ao que você falou até da vesícula seminal, da próstata, o que acontece se o cara... Interessante, se o cara não ejacular, né? Se o cara, por exemplo, ele passa por situações de excitação, porque isso é difícil de você evitar isso, Sim. Né? Pensamentos vêm e tudo mais. E você tem aquela produção de esperma, eventualmente a vesícula seminal fica entumecida, isso dá desconforto. Se você já passou por uma situação dessa, escreve aqui pra gente também. Se você já passou por uma situação de excitação em que você não ejaculou, né? Então você não se masturbou, você não teve a relação sexual. Isso acumula? Isso fica na vesícula seminal, distende a vesícula seminal e pode dar dor, né? Mas se o cara ficar muito tempo com isso, ele vai ficar então com a vesícula tipo... Então... Não, o cara vai ficar... O seu corpo vai dar um jeito. A parada é essa, entendeu? Muita gente pergunta isso, pô, mas e aí, vai pra onde essa parada? Não, isso não fica ali. A vesícula seminal vai ficar entumecida, grande. Se você, por exemplo, se você for evacuar logo depois, ou se você for urinar logo depois, fez força para evacuar, você forçou a musculatura pélvica, contraiu a musculatura pélvica para evacuar ou para urinar, eventualmente você vai ver o esperma sair pela sua uretra. É que o esperma ele tem um tempo de liquefação, ele se torna líquido, né? Se você que em torno de meia hora a 40 minutos. O esperma ele vai se tornar um conteúdo mais líquido. Então, muitas vezes sai junto com a urina e você não percebe. Entendi. Ou então, poluição noturna também. Você pode ejacular aquele excesso ali, você pode, num sonho erótico que você tem... Tem gente que acorda e você teve ejaculação ali durante o sono. Né? Cara, eu nunca tive esses bagulho. Vai ter uns caras que falam que tem... Poluição noturna. Não tem grandes problemas também. Não é uma parada... Tem gente que vai em consulta por isso,
Mas não tem medicação que a gente possa atribuir pro cara pra isso, pro cara parar, né? É um sonho do cara. O Cara, corpo... parar de ficar no Instagram olhando as minas, né? Tipo, parar de ela dar uma relaxada, né, irmão? Dar uma relaxada. Vai ver Palmeiras e Fluminense, mano. Não, mas então, assim, o corpo vai dar um jeito de expelir aquilo ali. Entendi. Ele não vai se acumular e obstruir seu testículo e te dar um... Essa é a parada que muita gente acha que vai... Aí tem aquela questão de acumular energia e tal. É algo muito teórico, tal, enfim, mas o corpo vai dar um jeito de expelir aquilo ali. Não tem jeito. Entendi. E você tinha falado da questão da ejaculação precoce, né? Que existem exercícios. Dá pra explicar como é que são esses exercícios? Dá, pô. Fica tranquilo. claro? Não, tranquilo. O músculo mais focado nessa questão da fisioterapia, toda a musculatura pélvica é importante, porque, como eu te falei, para você ejacular, para aquele período de expulsão, é um sinergismo entre contração de alguns músculos e relaxamento de outros. Músculos voluntários, vou lembrar isso. Ou seja, é igual ao seu bíceps, você pode conseguir consciência corporal deles. O foco principal no pubococcígeo, que é o músculo que vai do pubis ao cóccix, e ele engloba a uretra e engloba o ânus também. Então, por exemplo, só para você ter uma consciência, que o fisioterapeuta usa para você ganhar consciência corporal desse músculo, é quando você está com vontade de soltar um pum e dar uma segurada. O local ainda que você dá é esse músculo que você contrai. Eu acabei de fazer aqui, velho. Você tá todo mundo fazendo, velho. Tenho certeza. Porra, que irmão, você fez, velho. Todo mundo já fez isso, meu irmão. Todo mundo... Se falhou, porque esse músculo tá fraco. E cuidado se ele estiver fraco. Ou você segurar para urinar também. Você é o mesmo? É o mesmo músculo. Tem outras musculaturas que você contrai também, mas esse também faz parte disso. Isso é só para você lembrar desse músculo, não é só isso, né? Mas para você exercitar esse músculo, tem exercícios próprios para isso. O mais utilizado chama exercício de Kegel, ou Kegel. K-E-G-E-L. Kegel. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso aí também. E tem muito vídeo sobre isso. Esse é um exercício em que você está deitado, o musculatura levanta o joelho e você levanta a sua pelve. Levanta a pelve e segura ela lá em cima. Botar no YouTube, você acha fácil isso aí. É tipo uma elevação pélvica? Elevação pélvica. O exercício de elevação pélvica, exatamente. Que as minas fazem na academia. Exatamente. O homem deveria fazer também. Aquele exercício é um exercício, é lógico, acompanhado de fisioterapeuta no começo, tal. No começo, você acha que é muito simples, mas você tem dificuldade de você... Para ativar aquela região certa. Ativar aquela região, exatamente. Ganhar consciência corporal e fazer da maneira correta. Porque se você não faz supervisionado no começo qualquer exercício, você vai fazer errado. Você não vai ter o ganho mais importante. Então, eu gosto de falar isso porque no vídeo que eu falei sobre isso, vários fisioterapeutas, mas tem que ser supervisionado. Não tô querendo que os caras fiquem chateados comigo, não. Então, é importante passar no fisioterapeuta, pro cara te ensinar da maneira correta, mas é um exercício que você faz em casa tranquilamente. Então, o foco é que você faça esse movimento de elevação pélvica, segure 10 segundos ali em cima, volte e segure 10 segundos ali embaixo. Isso a gente chama de um ciclo. Uma sessão são 20 ciclos desses. E aí, o ideal é você fazer 4 sessões por dia, né? Caraca. Visando segurar a ejaculação, visando tratamento de ejaculação precoce. Então, são 4 sessões por dia, 20 ciclos cada sessão, tentando segurar 10 segundos. No começo, você não consegue segurar 10 segundos. Você segura menos, você não tem essa musculatura bem trabalhada e tudo mais. Mas, por exemplo, isso só para você ter uma ideia, tem umas coisas que estão embrionárias ainda, não saíram, mas futuramente pode ser que saia. Um adesivo que você coloca no períneo. Períneo, para quem não sabe, é aquela região entre o saco escrotal e o ânus. Aquilo é o períneo. E a gente está falando dessa musculatura perineal, desse assoalho pélvico. Um adesivo que você coloca ali embaixo, ele vai emitindo choquinho e vai gerando a contração dessa musculatura púbico-coccígea. Tipo aquela... Eu já operei o joelho 3 vezes, né? Quando Sim. você tá com a perna sem músculo nenhum, os caras grudam os choque e vai dar choque pra musculatura. É tipo isso? Tipo isso, para fazer um reforço da musculatura e tudo mais. Isso obviamente está embrionário, tá uma coisa em estudos e tudo mais, nem tem para comercializar, nada disso. Mas é um adesivo que você coloca ali e se fica estimulando o púbico-coccígeo, dentre outras musculaturas. Isso durante a relação, você estimulando essa musculatura, mais uma vez, uma contração do púbico-coccígeo, você não ejacula. Porque ele fecha a uretra, ele fecha toda aquela região. Mas essas outras musculaturas... Então, assim, se você cola o adesivo ali, ele vai emitindo choquinho e mantém a contração dessa musculatura, você não ejacula. Então, seria um tratamento para ejaculação precoce. Por isso que eu falei ali que é o futuro, é isso aí. Porque, cara, fora isso, você tem medicações bem sedimentadas para ejaculação precoce, mas são de ação central, são psicotrópicos, entendeu? Então, paroxetina, dapoxetina, são inibidores da recaptação de serotonina.
Então, tem muita gente que não quer tomar remédio. Tem muita gente que tem ejaculação precoce, claro, está disposto a tomar remédio, mas tem muita gente, essa corrente tem aumentado. Aliás, o que você acha nos seus comentários? Você é mais a favor de remédio ou de mudança de hábito, por exemplo, de fazer um treinamento? Tem muita gente que gosta do remédio, tem muita gente que é o caminho mais fácil. A solução mais fácil. Mas aqui o público acho que vai preferir o segundo caminho. Tem essa linha tem aumentado muito. A gente, pô, doutor, mas é alternativa sem remédio, que não queria tomar remédio. Então a fisioterapia tem ganhado espaço, muito espaço em cima disso. Eu acho que tem uma questão muito... aquele tripé que você falou, tem a parte mental também, né? O cara às vezes tá muito ansioso, ele tá nervoso e isso acaba afetando também, né? Ejaculação precoce tem... Você fala de fatores de risco para ejaculação precoce, tem dois principais. O principal, em primeiro lugar, sempre, é ansiedade. Então, um cara ansioso, ele tá muito ansioso, ele tá ou por idealizar uma ejaculação, uma relação sexual. Então, por exemplo, um dos distúrbios que a masturbação em excesso faz isso. Você se masturba demais, você idealiza uma relação interpessoal, espera ansiosamente por aquilo. Quando acontece, está muito ansioso, você ejacula precocemente. E é engraçado que a própria masturbação em excesso causa o outro distúrbio também, que é não conseguir ejacular. Então, assim, olha como que é louco, né? Caraca, os dois extremos. Como a parada como que a masturbação, a pornografia, ela gera em excesso, gera distúrbios deletérios que você, assim... Então, o cara se masturba em excesso, ele pode não conseguir ejacular, porque ele já tem um jeito de ejacular, ele já tem uma rotina ejaculatória na masturbação que ele não consegue simular na relação interpessoal. E ele não consegue ejacular. Como tem outros também que ficam idealizando aquela relação interpessoal. Quando chega, o cara está muito ansioso e ejacula precocemente. Caraca. Então, a masturbação é complicado. Você que chega... Porque assim, você já falou um negócio aqui que eu não sabia, né? Do cara sair com sangue ou esperma. Sim. Porque aqui deve ter muita gente que às vezes está com algum problema específico, mas tem vergonha de se abrir e tal. Sim, o que geralmente aparece para você de casos lá que você fala, putz, são 5 principais casos aqui que vêm me procurar em relação a problemas ejaculatórios. Ejaculatórios? Cara, em primeiro lugar, sem dúvida, ejaculação precoce. Ejaculação precoce, só para você ter uma ideia, Elias, 1 a cada 3 homens tem ejaculação precoce, né? 33% dos homens. Caraca. Então é uma taxa alta. Na verdade, é o distúrbio sexual mais frequente, porque ele abrange tanto a rapaziada nova que está começando a vida sexual, quanto o cara mais velho. Então, a ejaculação precoce é o primeiro lugar, porque você tem ansiedade, mas a segunda doença mais associada à ejaculação precoce é a disfunção erétil. A disfunção erétil, que é mais comum acima dos 40, 50 anos, se você está com uma ereção muito fraca, você na hora da relação você fica tão concentrado em manter a ereção, você fica se estimulando para manter a ereção, que você acaba ejaculando precocemente. Entendeu? Você fica se estimulando na relação, aumentando a fricção, aumentando o atrito para que você mantenha a ereção. Você está preocupado em manter a ereção, que você ejacula. Então, são 2 doenças associadas à ejaculação precoce. Ansiedade, talvez mais o perfil do paciente mais jovem, inexperiente e tudo mais, mas também pode atingir qualquer um. E a disfunção erétil, o paciente mais velho, o cara que sempre teve tempo de ejaculação normal e agora passou a ser precoce. Você vai perguntando pro cara, você vai identificando que a ereção dele tá fraca. E ele tá preocupado em se estimular para manter a ereção e ejacula. Entendeu? Caraca. Então, ejaculação... Distúrbio ejaculatório, você perguntou, ejaculação precoce. Primeiro lugar, assim, disparado. E outras é o cara que não consegue ejacular. Não consegue ejacular. E isso, assim... E ele com ereção. Ele tem ereção, ele tá na relação, ele tá... Vai lá, relação, 10, 20, 30 minutos, ele não consegue ejacular. Isso muitas vezes gera uma insatisfação da parceira. Sim. Já insatisfação porque acha que o problema é com ela e tal. E na grande maioria desses caras que não conseguem ejacular, você consegue identificar que o cara se masturba demais. Entendeu? E ele perdeu aqueles receptores de dopamina, será? Ou não? Se associada à pornografia, sim. Aí a questão da dopamina é pornografia. E será que a causa... Não sei, eu tô chutando aqui. Não, você vamos, que vai... vontade, vou jogando vamos aqui. Vamos jogar. O cara teve muito prazer ali sozinho. Sim. E aí chega na relação, ele vê que não estimulou tanto quanto ele tem sozinho e por isso ele não consegue mais nem na pornografia. Na verdade, não, na pornografia e masturbação ele consegue, porque ele tem um hábito ejaculatório, ele criou a história na cabeça dele, rotina. Ele tem uma rotina ejaculatória com pressão adequada, com pressão no pênis. Se a mina não vir vestida com o filme que ele tá vendo lá, com a roupina, ele não vai. E assim, ele muitas vezes ele precisa do estímulo peniano. E relação sexual interpessoal,
A mulher não vai lá diretamente no seu pênis te masturbar logo de cara. Então tem o beijo, tem o abraço, tem o cheiro, tem tudo mais. E aquilo não é suficiente para ele. Ele precisa do estímulo peniano, do estímulo de pressão e velocidade no pênis, que ele faz na masturbação, mas ele não consegue reproduzir aquilo na relação interpessoal. Aí ele não consegue ejacular. Então, em primeiro lugar, ejaculação precoce. Mas o cara que não consegue ejacular, grande parte das vezes você encontra o cara que está viciado em masturbação, pornografia, enfim. E aí, por fim, você tem outra coisa também que a rapaziada tem muito em cima disso. Quantidade de esperma. Pode parecer estranho, cara. Antes de eu fazer urologia, eu jamais pensei que isso era um grande problema. E tem muita consulta de paciente que vem, pô, doutor, meu esperma tá com volume baixo, tá com pouco esperma. O cara quer fazer o chafariz, né? Mais uma vez, o que gera isso? Então, assim, volume de esperma, essa seria a terceira coisa de ejaculação mais frequente. O volume de esperma está muito relacionado à quantidade de água que você bebe, a alimentação também, coloração está muito relacionada com o tempo que você ficou sem ejacular. Mas principalmente, cara, o volume de esperma está relacionado com a idade também. Então, com a idade, você tem todas essas glândulas que a gente falou no começo do programa, elas vão envelhecendo. Próstata, vídula seminal, bulbo uretral, testículo. Então, você vai diminuir, a produção de esperma diminui com a idade. Então, você vai ter uma queda na produção. Tem algumas medicações que podem diminuir também a produção de esperma. E assim, se você não tem uma finalidade de ter filhos, isso não era para ser um problema. Você tem ereção, você tem penetração, você chega ao orgasmo, você só tem uma diminuição do volume de esperma. Por que isso é tão importante se você não está tentando ter filho? Porque existe um imaginário de virilidade por trás de quantidade de esperma. E de onde sai isso? Muito provavelmente da pornografia. Da pornografia. Porque a pornografia usa efeito especial, corte de cena, aquele volume ejaculatório que os caras têm, ator pornô tem, aquilo é irreal também, muitas vezes. Então aquilo ali é montagem, enfim. Cara, os caras, eles... O cara que monta o filme pornográfico, ele deve ter uma profunda percepção dos desejos do homem. Absolutamente. Para recriar exatamente aquilo. O desejo. E criar um padrão. A partir dali, ele cria um padrão de ejaculação, de tamanho de pênis. Tamanho, a mina gemendo muito, o jato supersônico. Supersônico. Enfim, o cara ele cria aquele padrão e aí gera distúrbios, porque você acha que agora você... E muitas vezes é o cara feião, estranho, pegando a mina mó gata. Sempre tem os arquétipos. Exatamente. Tipo, as situações. Cara, os caras são gênios do mal. Isso gera distúrbio de né? autoimagem. E outra coisa interessante, a indústria, que eu te falei, que você começa a consumir pornografia, seu cérebro começa a mudar, diminui a sensibilidade para dopamina, você precisa de mais e mais e mais e mais. A indústria sabe disso. E começa a te oferecer coisas bizarras e irreais. Então você começa... Porque a indústria tem filme de mina transando com animal. Porque tem gente que consome. Tem gente que consome isso. Porque o cara já está num nível de vício em pornografia, de procura de bizarrice, e a indústria tá ali para te oferecer, tá ali para te oferecer, tá ali para te oferecer. Caraca. E o mais interessante, cara, muito interessante, porque essa indústria pornográfica tá na internet, tem podcast, tem muita de atriz pornô dando entrevista tal e tudo mais. E aí eles alimentam esse imaginário masculino. Então tem muita entrevista de atriz pornô dizendo que tamanho é importante sim, que tem que ter mais de 20 centímetros, que ela só tem prazer se ejacular mais que não sei o quê. Então assim, a indústria joga com isso. E a rapaziada vai entrando numa dessa, entendeu? Mas esses podcasts devem ser armados também, né? Tipo, deve ser combinado, né? Com certeza, com Porque certeza. se você vê o ex-ator pornô, o cara que saiu, ele vai falar do lado ruim, né? O lado ruim, o lado real, o lado muitas vezes que é o real mesmo. Mas é isso, assim, o que eu tenho impressão também é a mesma que você teve. Continuando a nossa raciocínio, a gente falou de volume de esperma. Então, volume de esperma, que é uma queixa, para muita gente, tá reclamando, muitas vezes nasce de uma pornografia. E por fim, cara, falando de ejaculação precoce, o cara que não consegue ejacular, volume de esperma, coloração de esperma, você falou. Acho que é basicamente isso aí. Sangramento para esperma são as principais. Ejaculação precoce, não conseguir ejacular, diminuição do volume e alteração de coloração de esperma. É isso que gera o imaginário mais aí. Então a maioria dos problemas são causados não pela falta de ejaculação, mas pelo excesso, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes pelo excesso. Exatamente. A falta de ejaculação, como a gente falou. O seu corpo vai eliminar aquilo ali. Aquilo não vai ficar preso em você.
você vai distender a vesícula seminal, você pode ter um desconforto. Você vai evacuar a contração da musculatura pélvica, vai eliminar aquilo ali, você vai urinar. Aquilo vai liquefazer, vai sair junto com a urina, você não vai nem perceber. Então não tem essa parada que você vai ficar preso em você e tudo mais. Isso aí é viagem. E o que dá pra gente pensar agora em boas práticas? Então, a gente tá nesse mundo agora com esses desafios, né? Agora tem também a questão de inteligência artificial. Daqui a pouco você vai ter uns clientes que vendem a inteligência artificial. Como é que é isso? Como é que é isso? Você não sabe? Então fala aí pra mim. Imagina que tem um... Sabe o Tinder, né? Sim, sim. Imagina que tem um Tinder com mulheres criadas por inteligência artificial. E aí você chega lá e troca ideia com essa mina que é uma inteligência artificial. E ela tá lá perfeita. Uma mulher perfeita, falando com você. Ah, quer uma foto minha? Não sei o quê. E o cara, ele nunca tomou fora dessa mulher, né? Porque ele tem cara já assinando esses aplicativos de mulheres com base em inteligência artificial, pagando tipo $9,90 por mês. E eles trocam, eles têm tipo uma interação igual no Tinder, só que com uma inteligência artificial que manda nude pra ele, que manda não sei o quê. Sim. Entendi. Então o cara vai ficar preso nisso daí. Talvez seja até mais, seja um nível mais excitante do que a pornografia, porque ele tá interagindo ali, tem aquela questão da conquista. Pessoal dele ali, uma coisa dele, né? Uma relação dele, não é uma atriz. Exatamente. Distante. Então vai ter gente aí também. Com certeza. É aquilo, cara, é uma fuga da realidade, né? É uma fuga da realidade. A galera vai cada vez mais fugindo, a fuga de compromissos também, a relação interpessoal, ela gera compromissos. Muitas vezes, né? A gente pode falar de banalização do sexo também, mas a fuga da realidade é o que gera, acho que, muito distúrbio, né? A realidade, e você não consegue. No final das contas, você pode fugir de tudo menos da realidade. Porque você vai encarar as consequências dessa fuga, né? Sim. Então você se entrega à pornografia, à masturbação, porque você está fugindo ali de um compromisso, de responsabilidade. Você vai encarar as consequências disso depois, né? Seja distúrbios sexuais, seja sociais, seja trabalho e tudo mais. Então isso é realmente isso eu não tinha pensado nisso não. Não, vai ter isso daí, vai ter isso daí também. O que a gente pode fazer como boas práticas do homem de hoje para ter uma saúde sexual boa? Tá. O que você considera como boas práticas? Não sei se entra alimentação, não sei o que entra aí. Não, acho interessante isso aí. Porque tem uma questão que é a maneira também a gente discutir, que é um conceito bem sedimentado, que entra em práticas sexuais e que a gente não quer também, nenhum homem quer. Que é entrar num conceito de desuso peniano. Desuso peniano. Isso é bem sedimentado de anos pra cá, menos de 5 anos pra cá, isso também. O músculo, o pênis, o corpo cavernoso do pênis, ele é uma musculatura e ele, como qualquer outro, ele precisa estar se exercitando, ele precisa estar em uso para funcionar bem do ponto de vista reprodutor. No pênis ele tem a uretra passando ali, você tem a função urinária do pênis, que é para urinar, mas ele não serve só para isso, ele tem a função reprodutora dele, de penetração, ejaculação e tudo mais. A função erétil em si. E assim, é claro que tem questões religiosas, não quero ejacular, não quero ter relação antes do casamento e tal, isso é tudo legítimo e louvável. Mas você entrar também, você não quer entrar você não quer prejudicar a saúde do seu pênis, enquanto você está nesse período. Né? Então acho que vai a sua pergunta aí. Como que a gente não entra nisso? Primeiro acho que é interessante falar o que é o desuso peniano, qual que é esse conceito. O conceito de desuso peniano é você simplesmente, realmente, como o próprio nome diz, não usar o pênis, não ter ereções, e o pênis, hoje em dia a gente tem esse conceito bem claro, ele precisa das ereções para manter uma saúde do corpo cavernoso. O que quer dizer isso? As ereções é o aumento do fluxo sanguíneo arterial oxigenando aquela musculatura do corpo cavernoso. Só para você ter uma ideia, Elias, na hora da ereção, você aumenta em 3 vezes a pressão arterial de oxigênio no pênis. A saturação de oxigênio aumenta, né, no pênis quando você tem uma ereção. Então você precisa de ereções para oxigenar melhor esse corpo cavernoso. Se você, obviamente, não tem as ereções, né, o pênis no estado flácido, ele está recebendo sangue arterial, senão você ia necrosar o pênis a qualquer momento. Sim. Ele está recebendo, mas num volume menor. Então você precisa daquela ereção, chegada de oxigênio, chegada de sangue oxigenado para você manter elasticidade, saúde do corpo cavernoso. Se você não tem essas ereções, seja porque você entrou num período de depressão, teve uma separação traumática, ou principalmente passou por uma cirurgia de câncer de próstata, você fica um período mais longo sem ereção, então você está passando por um período de desuso peniano, você não está tendo ereções.
Passou de um certo momento, e esse certo período é variável de pessoa para pessoa, mas a gente pode falar em acima de 6 meses sem nenhuma ereção, você pode começar a ter efeitos deletérios disso no corpo cavernoso. Tem os fatores de risco, é mais comum esses efeitos deletérios em pacientes acima de 50 anos e pacientes pós-prostatectomia, pós-retirada da próstata por câncer de próstata. Mas acima de 6 meses, você pode começar a ter substituição do tecido muscular saudável do pênis por fibrose, por tecido de cicatrização. Caraca. Entendeu? Então o pênis vai aos poucos. Primeira coisa, você começa a ter disfunção erétil. Então você ficou um longo período sem ter. Aí você começa a ter dificuldade de ter ereções de fato. Então disfunção erétil. Daqui a pouco você começa a perder a elasticidade do pênis. Você pode ter inclusive encurtamento do pênis, por conta de fibrose e diminuição do tamanho do pênis, de fato. E depois, se essa placa de fibrose for aumentando, você gera placas de fibrose maiores e você tem entortamento do pênis. O pênis fica torto, né? Isso é muito mais comum em pacientes acima de 50 anos e pós-prostatectomia radical. Mas pode acontecer com qualquer um num desuso maior do pênis. Então, você não quer deixar o pênis chegar nesse estado de desuso peniano. Sim. E aí, respondemos agora, voltando à sua pergunta. Saúde do pênis. Então Cara, o desuso só para 6 meses sem nenhuma ereção. Nenhuma ereção. É isso mesmo que você Então falou. o cara que às vezes ele não tá se masturbando, mas pô, é o cara que tem vontade de ter a relação muitas vezes. Muitas vezes. Então ele tem várias ereções ali, mas ele é o autodomínio, né? Exatamente. Então não é esse cara. Não é esse cara. Esse que é o ponto que tem muita... Isso sempre que eu falo disso, vem a rapaziada e diz, pô, mas eu tenho 19 anos, nunca tive relação, então meu pênis vai Vai diminuir. necrosar. Eu já tô achando que tá diminuindo mesmo. Cara. Os caras vão comentar. Não, mas você tem as ereções matinais, noturnas, involuntárias. Então você tem essas ereções, cara. As ereções noturnas... Os caras têm as voluntárias também, né? Tem todas as ereções aqui. As voluntárias também. Mas as involuntárias, pô, então você tem as ereções matinais. Então acho que assim, uma das coisas que você falou, pô, como manter a saúde do pênis, manter a saúde sexual, é você ter cuidado para que você tenha uma saúde no sentido assim, ereções matinais, eu acordo com o pênis ereto, eu tenho as ereções noturnas, eu sinto que o meu pênis fica ereto ao longo da noite. Como que você preserva isso? Sono de qualidade. Durante o sono, tem um período do sono que chama sono REM, né? O ciclo do sono tem mais ou menos 1h30. Tem o sono não REM e o sono REM, de meia hora mais ou menos o sono REM. É nesse período do sono que você tem um pico de produção de testosterona e óxido nítrico, que é o principal vasodilatador do nosso corpo. E é ali que você tem as ereções noturnas. Você vai ter mais ou menos 5 ciclos de sono durante seu sono. Né? Um sono reparador de 8 a 9 horas, sei lá, de sono. Você tem 5, 6 ciclos de sono. Então você vai ter 5, 6 ereções ao longo da noite, você não percebe. E às vezes esse período de sono REM é onde você superficializa o sono. Movimento de REM porque é Rapid Eyes Movement. Então, movimento rápido dos olhos. É o período do sono que você está com movimento de olho rápido, você está sonhando, superficializa o sono. E muitas vezes você acorda nessa hora e você está com o pênis ereto, entendeu? Então, porque às vezes você acorda com o pênis ereto, mas se você fica alguns dias é que você não acordou nesse período. Nesse período, exatamente. Isso é outra coisa interessante. Porque, porra, não tô acordando com o pênis. Você pode acordar numa outra fase do sono também, né? Não nessa fase, que é onde superficializa, é onde geralmente você acorda, mas você pode acordar em outra fase do sono. Eu costumo sempre falar, não, relaxa. Não tô tendo ereção matinal, fudeu, não sei o que, não. Calma, relaxa. Você pode estar tendo as ereções noturnas e tudo mais. Mas então, você tem um sono de qualidade para que você mantenha isso. Você tem uma saúde cardiovascular boa, porque para ter as ereções noturnas e involuntárias, você precisa de uma artéria cavernosa de qualidade levando sangue para o seu pênis. E como que você consegue um fluxo arterial de qualidade? Cuidando, evitando exercício físico regular, obesidade, evitando obesidade, tem a ver, não sei se foge um pouco da sua área, mas tem a ver, por exemplo, eu gosto de musculação, mas eu odeio fazer cardio se não envolver uma prática de esporte. Por exemplo, eu jogo tênis e eu gosto de correr, mas eu não gosto de esteira. Nossa, esteira correr por correr. Esteira realmente pra mim também, não dá, velho. Correr por correr, sem uma... Pô, você correr atrás de uma bola de futebol, de uma bola de tênis é uma coisa, tem um alvo, né, velho? Agora você correr sem um alvo... Não, mas dar uma corrida no parque também, não? Não, correr por correr não rola. É que eu não tenho mais joelho, né, pra correr. Não, assim. Você falou, você operou 3 vezes. Meu eu operei 3 vezes o joelho, mas isso... Eu preciso de exercícios aeróbicos ou a musculação já seria um bom... Não, a musculação, assim, é bom fazer alguma coisa, né? É pior não fazer nada.
Mas exercício aeróbico é muito bom para a saúde cardiovascular. Se eu não me engano, é o que você falou, foge um pouquinho, mas se eu não me engano, o cardio é até melhor, exercício de cardio. Tá. Mas a musculação, por exemplo, você sabe hoje em dia que a musculação, principalmente membros inferiores, por exemplo, a gente sabe que é um grupamento muscular que quando bem trabalhado você aumenta a secreção de testosterona, por exemplo. Então a musculação, exercício de força, se você visar aumento de produção de testosterona, parece ser melhor focando em perna, por exemplo, em quadríceps femoral. Isso já é bem sedimentado também. Então, sim, é o que você falou. Então, exercício aeróbico, isso é importante para a saúde cardiovascular, qualidade do sono. Evitar, obviamente, que é difícil hoje em dia, mas estresse, ansiedade, tudo isso faz com que você tenha um sono de pior qualidade. Por exemplo, se você é um cara que tem níveis de ansiedade alto, seja pelo trabalho, seja pela sua vida, seja pelo perfil que você tem níveis circulantes de adrenalina e cortisol altos, isso atrapalha seu sono. Então isso tudo vai meio interligado, mas tem a ver com a saúde peniana, saúde sexual. Então, obviamente, que se você mantém esses hábitos bons, você vai ter ereções noturnas involuntárias, você vai manter a saúde do seu pênis, mesmo que você tenha períodos sem ejacular, sem ter relações antes do casamento e tal, você precisa se focar nisso também. Não é porque você vou ter relação só depois do casamento, então não vou ligar para isso agora. Não, você tem que se importar, você tem que se estudar, se informar para que você, depois do casamento, que você case, você esteja preparado ali para sua esposa, você tá preparado para entregar um bom resultado. Porque no casamento você tem que entregar. Exatamente. É isso aí, pô. Então, o cara fazendo isso daí, ele consegue ter uma saúde sexual peniana de qualidade. E mesmo sem ejacular ali, enfim, passando por esse período de abstinência, de controle, ele consegue depois entregar um bom resultado ali depois do casamento, com certeza. Entendi. E essa questão da ejaculação precoce leva um tempo para esse músculo trabalhar? Por exemplo, o cara tem muita ejaculação precoce, relou, foi. Foi sim. Tem os caras que Sim. Tipo, eu tava vendo uma série, velho, muito boa na Netflix, chama Clark. Já viu? Já vi. O Clark Olofsson lá? Sim, mas tem tempo que eu não vejo. Tem muito tempo. Acho que essa série é bem sedimentada, né? Tem várias temporadas ou não? Não. Não? Ah, então eu tô viajando. Tá. Acho que tô confundindo com Dark, alguma coisa assim. Ou Dark ou Ozark. Ozark, eu confundi com Ozark. Esse Clark é um bandido sueco. Sueco, se eu não me engano. Tem 6 episódios só. Que é a história desse cara. Ele tá vivo hoje. Sim. Ele era um ladrão de banco e... História real? História real. Ah. O cara é muito louco, velho. O cara Sim. chama Clark Olofsson, o nome do cara. Acho que é isso. Ou Olofsson, sei lá. Mas se você botar Clark, você acha. Sim. E o cara, desde os 10 anos, ele já pegava mina. Tipo, o cara completamente louco. A família toda disfuncional também. O pai dele é um lixo. Desestruturado total. Desestruturado e o cara virou um bandido. Uhum. Só que ele virou um bandido famoso na Suécia. O pessoal, tinha muita gente que gostava do cara. O cara virou tipo uma celebridade. Tem umas paradas dessas. Ele era preso direto, fugia da cadeia, roubava banco, pegava várias minas. E toda mina que ele pegava pela primeira vez, ele gozava em 2, tipo, o cara dava 2 bombadas, gozava. Já era. 2 pedaladas. 2 pedaladas, a primeira, aí depois ele ia. Mas tipo, a primeira, a mina já terminou, ele já, nossa, foi bom, né? Tipo, o cara era um gênio. Quanto tempo leva pra fortalecer essa musculatura pra um cara que tá muito fraco? Não, isso é beleza. Tem o fisioterapeuta, isso... Eu tenho contato com muito fisioterapeuta e em torno de 6 meses de trabalho o cara começa a ter um resultado melhor da fisioterapia. Por isso que é um trabalho de médio prazo. E o cara, quando vem no consultório, é óbvio que ele tá com ejaculação precoce, ele quer resolver para ontem. Eu vou dar uma técnica no final desse episódio para ele resolver mental. Mental? Porra, meu. Se os caras testarem isso aí, eles vão me agradecer. Rapaz, claro que tem que associar isso com os exercícios. Com os exercícios, né? Não, beleza. O cara, essa é 6 meses, em torno de 6 meses que a fisioterapia fala, mas... Então... Você vê, é um trabalho de médio prazo. A própria psicoterapia também, que é um outro braço do tratamento, é um trabalho de médio prazo. É um trabalho de autoconhecimento do cara, entender, de onde que sai essa ansiedade? Às vezes o cara nem é ansioso em outros segmentos dele na vida, mas ele é ansioso a questão sexual. E de onde que é isso? A psicoterapia vai te ajudar a um autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento te trazer melhor e tratamento. Médio prazo também, isso não é do dia pra noite. Então o cara, muitas vezes, a gente começa tratamentos via oral pro cara, que é os principais é o paroxetina de uso diário e o dapoxetina, que é o uso na hora da relação só serve para aquela relação, que funcionam bem, mas a maioria não quer ficar dependendo desses remédios, né? Quer sair disso e tentar um tratamento mais sedimentado.
E onde você vai encontrar uma coisa sedimentada é psicoterapia e fisioterapia, entendeu? Mas 6 meses, que é a sua pergunta ali que você falou. 6 meses. Mas a ejaculação precoce, interessante que você falou, o conceito de ejaculação precoce, né? Você tem 3 critérios de diagnóstico, né? Que é o cara que ejacula. Na prática, a gente não se prende muito a isso, mas ejacula em menos de 1 minuto de penetração, até mesmo antes da penetração. O cara que não consegue controlar a ejaculação, ele tem isso, ele chega com essa frase, eu não consigo controlar. Quando vem, não tem como controlar. Sim. E em terceiro, é a insatisfação do casal. Tem que gerar a insatisfação do casal também. Porque às vezes o cara ejacula em menos de 1 minuto e a mulher ejacula em 30 segundos e tá todo mundo feliz. E não tem satisfação do casal. Sim, você vai tratar o quê? Nossa, é a vida dos sonhos do cara que tem isso. Então, assim, insatisfação do casal é importante. O cara tá insatisfeito com aquilo, não consegue controlar e tem um tempo de penetração muito pequeno. Aí tá conceituado. Tem a insatisfação no outro lado também. Às vezes o cara não gosta de jeito nenhum e a mulher, pô, velho. Tem isso também, né? Tem, pô. A gente comentou, e é isso. O cara não ejacula. O cara não consegue ejacular. A gente falou de masturbação, que o hábito ejaculatório que ele consegue na masturbação e ele acaba não conseguindo. E isso gera muita insatisfação. Porque a mulher acaba atribuindo, acha que é dela, que o problema é com ela, ou que o cara tem relações extra, enfim. Então isso gera muito problema também. Mas a ejaculação precoce, você conceituou, que é esses 3 critérios que a gente tem para diagnóstico, você vai para tratamento. Aí o tratamento é esses 3 braços que a gente começou: medicação via oral, psicoterapia sexual e fisioterapia pélvica. Entendeu? Entendi. Então, pra fechar, eu vou dar a dica lá do... Mano, é muito fácil, velho. Isso é muito fácil. Porque assim, isso eu aprendi na PNL, né? Muitas vezes quando você tá muito ansioso, é quando você tá muito... Seus sentidos, eles estão muito presos ali naquela situação. Então a PNL ela já dava um exercício que é você se ver em terceira pessoa. Às vezes você quer tomar uma decisão difícil, você tá ali muito preso naquela situação, você tá mal emocionalmente, mentalmente. Só o exercício de você se imaginar em terceira pessoa, observando a cena, você já começa a ter perder um pouco a ansiedade. Mas não é isso, tá? Qual que é o exercício? É só você, quando tiver começando a vir aquela sensibilidade ali, você tentar conscientemente jogar pro seu pé. A sensibilidade. É você prestar atenção no seu pé e, cara, você vai ver, com o treino, a sensibilidade ela vai pro seu pé, velho. Ah, entendi. Então você parar... Você quando tiver vindo à vontade, no comecinho. Não pode ser também, tipo, se for já em cima da hora, não vai dar. Sim. Mas quando começar a vir aquela vontade, você começar a meio que prestar atenção no seu pé. E aquilo, de alguma forma, com o treino, você vai conseguir canalizar aquela energia para outro lugar. Cara, interessante o que você falou. Tem uma técnica que chama Stop and Start. A técnica de Stop and Start. Que é para e começa. Que é exatamente isso, cara. Mais ou menos é isso. É você, quando vier, não importa se é em menos de 1 minuto, enfim, ou é antes da penetração, beleza. O ideal é que você tenha, obviamente, estar com uma parceira de intimidade, né? Sua esposa, sua namorada, porque vai jogar junto com você, né? Porque sem intimidade nenhuma é meio complicado fazer o que eu vou falar. Mas é você... Veio o estímulo, veio a vontade, você para, pressiona a cabeça do pênis, pressiona, trava assim, tira o estímulo sexual, para tudo, respira, você tenta ficar ali, obviamente, de 5 minutos até 30 minutos, dependendo, sem estímulo, e você volta. E vai repetindo essa parada sempre até baixar a sua frequência cardíaca, eles falam. Então, você começa a relação, veio a vontade, você para o estímulo, segura alguns segundos a cabeça do pênis, solta, depois você volta. Então vai fazendo esse trabalho. É mais ou menos isso. Com isso, na verdade, você não precisa parar a relação. Não, você não precisa... Entendi. Você não precisa parar. Você tá no meio da relação e começa a vir aquela vontade. Aí se você concentrar, aquela vontade, dá um formigamento leve ali que você vai ter. Começou a parada. Quando começou, você direciona pro pé. Seu pé, às vezes, você vai estar com o pé dormente, mas vai estar ali sem sensibilidade. É como se a sensibilidade fosse pro pé. Sim. Essa é a dica do Elias, eu aprendi na época da ilusão, mas ela funciona nos tempos da verdade também. No tempo da verdade, a ilusão é verdade. Então pode... Não, mas é isso mesmo, cara. Muito... Tem uma parada que também que é interessante, que é a estimulação de áreas erógenas. E áreas erógenas é uma coisa muito particular, né? A psicoterapia sexual, né? O terapeuta sexual, de fato, ele te ajuda a descobrir qual que é a sua área erógena, que é meio isso. Você falou do pé, mas tem pode ser para outra. Pode ser outro, entendeu? Você concentra em área, estimula a área erógena. Então, mais uma vez, a parceria é importante, sua parceira é importante. Então, a área erógena do cara é a orelha, vai. Então, você pede para a parceira estimular a sua orelha durante o ato sexual, aquilo
transfere a sensibilidade para lá e você... É mais ou menos o que você falou. Pode ser, então. Então, assim, esse estímulo de área erógena também é uma técnica de terapeuta sexual, né? Por isso que funciona bem tudo isso. E quando a gente fala, quando o cara vem, o cara acha que é besteira. O cara quer, muitas vezes, eu entendo, o cara quer resolver. É a pílula mágica. O cara quer resolver, quer voltar a ter uma relação satisfatória, uma vida sexual satisfatória. Mas é muito legal a psicoterapia sexual e a fisioterapia pélvica. Porque te trabalha uma independência, né, cara? Te trabalha pra você não depender de remédio. Você ter independência esse sexual. bagulho de remédio aí... Claro, o remédio é muito útil ali quando você não tem como fugir dele. Agora, se tem uma alternativa além do remédio, você tem que testar. Pô. Eu acho também. Eu sou dessa linha também. Beleza, a gente não vai demonizar o remédio aqui. Se for pra tomar remédio, às vezes vai ser útil o remédio naquele momento. Exato. Pra aliviar uma dor, tipo... tal, mas se você tem cara, eu posso ir sem remédio, por que não? Por que não tentar, né? Porque você ganha independência. E outra coisa, a gente vai envelhecendo, cara, vai vir mais remédio por aí. Se você for se entregar todo o remédio, você vai daqui a pouco tomar 10 remédios. Sim. Enfim, então são técnicas interessantes, o que você falou é interessante. É meio que isso aí, estímulo de área erógena e te ajuda realmente a segurar. Deve ser um conceito semelhante. Top. Doutor, como é que o pessoal aqui faz para te encontrar, para agendar uma consulta, para conhecer o seu trabalho? Quais são suas redes sociais aí? Então, legal. Aqui você me encontra no Instagram, que é Dr. Matheus Amaral. Você me encontra também Matheus com TH, né? Matheus com TH. Dr. Matheus Amaral com TH. Você me encontra aqui no YouTube, que é Dr. Matheus Amaral Urologia. E você tem o meu site também, que é drmatheusamaral.com.br. Então você encontra lá todas as informações, liga no WhatsApp lá, marca consulta, a gente troca uma ideia, vai ser um prazer. Fica tranquilo. Top demais. Doutor, tamo junto, meu irmão. Obrigado pela enorme contribuição. Valeu. Tenho certeza que muita gente vai gostar desse conteúdo aqui, irmão, que já gostou, né? Porque são temas que muitas vezes os homens não têm acesso. Não tem acesso. Tem vergonha. Tem vergonha e com certeza isso daqui vai gerar muitos frutos Parabéns, aí. Meu irmão. Parabéns pela sua iniciativa, que isso aí... Eu também descobri depois do canal o quão é importante que a rapaziada... O quanto o homem ele fica por trás de tabus, mitos, preconceitos, fica escondido ali. E deixa essas coisas só crescerem. Né? Sim. Esses problemas crescerem e se tornarem fantasma na vida do cara. E tenho certeza que esse episódio vai ser importante para muita gente. Parabéns. Hein? Top demais. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, já dá o likezão monstro no vídeo, porque a gente você já tá convidado para próximos episódios aqui, então vamos ter mais episódios com o Dr. Matheus. Tamo junto, vai ser um prazer. E nós nos vemos no próximo episódio do Verdade Cast, em busca de uma nova verdade.